Olá, estamos de volta com Assim Pode, um canal que fala com empreendedores, fala com comerciantes e fala com educadores do comércio, da indústria do prestador de serviço. E hoje eu estou aqui com a Mônica Canaval, que não tem nada a ver com carnaval, certo? Não, Nelson, é Canaval. Canaval. Então é Mônica Canaval. Por favor, se apresente. Muito obrigada por eu estar aqui, né? Uma honra poder falar do assunto mais importante que tem em toda empresa, que é vendas. Eu sou a Mônica Canaval, eu sou filha de Deus e sou vendedora, né? Atualmente eu sou treinadora e mentora de vendedores e gosto de dizer que eu sou a treinadora dos vendedores brasileiros. Você acabou de aplicar um treinamento aqui na associação, correto? Sim, sim. A nossa equipe do comercial fez um trabalho e foi treinada por ela, e ela definiu alguns pontos importantes aqui. Sim, sim. Mas, Mônica, eu queria saber um pouco mais assim da sua vida. Tá? Quem é a Mônica? Onde ela nasceu? Eu nasci aqui em Mojimirim. Em Mojimirim? Sim. Que bairro? Eu quero saber. Eu nasci... Ai, Nelson do céu, eu não sei, isso eu não me lembro, mas eu cresci no Mirante. No Mirante. Lá na ponte do Mirante, eu ia brincar com os meus primos, né? Então, eu nasci aqui em Mojimirim. Até para mim é muito emocionante poder estar aqui hoje na Associação Comercial de Mojimirim, porque eu comecei a minha carreira como vendedora ali no bairro do Aterrado, onde a minha mãe, ela ainda faz, né, chinelinhos de quarto, mas antes ela fazia para vender mesmo. E na época a gente estava passando por muita dificuldade, né? Então ela não podia costurar os chinelos e sair para vender os chinelos. Então ela chegou para mim, eu tinha 7 anos. 7 anos de idade? 7 anos de idade. Ela falou: Mônica, eu faço os chinelos, mas eu não tenho como fazer e vender. Então você precisa ir para a luta, né? E aí eu fui com 7 anos, eu lembro o primeiro portão que eu bati ali no Aterrado para vender os chinelos. Então eu batia de porta em porta e eu sabia que eu tinha meta já, né, Nelson? Eu sabia que eu tinha que vender um chinelo pelo menos porque o dinheiro daquele chinelo é que ia trazer comida para nossa mesa. Sua mãe que colocou a meta ou foi você? Não, eu sabia que, assim, se eu não vendesse chinelo, não tinha comida na mesa. Certo. Então você mesmo estipulou a meta. Exatamente. Exatamente. Olha. E ali começou a minha carreira como vendedora e dali em diante eu nunca mais parei de vender. Eu não tive outra profissão a não ser vendedora. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque vendas é algo incrível, né? E qual foi o seu segundo? O primeiro emprego foi venda de chinelo, que pelo sucesso foi maravilhoso. E qual foi o seu segundo emprego? O meu segundo, eu digo o segundo artigo que eu vendi foram uvas. Uvas? Uvas, porque a gente ficou... nós ficamos aqui em Mogi até os meus 9 anos. E depois nós fomos morar no sítio, lá em Socorro. E era roça mesmo, né? E a dificuldade ainda continuava, né? Por isso que nós fomos embora, inclusive. E meu pai tinha essa chácara lá em Socorro. E lá tinham 400 pés de uvas. E também o sustento tinha que vir da venda. E aí, lá vai eu, a vendedora, né? Então, eu ia para a escola, a roça, a casa onde eu morava, era 30 quilômetros da cidade. Então, eu levantava às 3h30 da manhã, pegava um caminhão da prefeitura às 5h. Puxa vida! Eu ia no meio de enxada, de enxadão, de barro, de pó, mas a minha visceralidade para estudar era incrível. E eu ia, né, nesse horário. E aí, lá na escola, eu conversava com todas as professoras, pegava as encomendas, então era um quilinho aqui, outro quilinho ali, e no outro dia a gente separava tudo, e aí eu levava essas uvas para poder entregar para as professoras. Olha, você sabe que você me lembrou uma coisa muito interessante. Quando eu era criança mesmo, eu vendi batata. Meu pai comprou um saco grande de batata e era muito para a gente. E aí a gente saía nos vizinhos com um balde de batata vendendo para as pessoas em volta, para repor o dinheiro do saco. Eu lembro que na época a gente pagou o saco de batata da gente e ainda sobrou um pouquinho. Olha que interessante. Sim, e a minha motivação, né, porque eu era criança, eu tinha 9, 10 anos, a minha motivação de vender ali, Nelson, eu sempre olho para o saquinho, sabe o mendorato? Mendorato?
No recreio, eu via as crianças comendo aquilo e eu não tinha dinheiro para comprar. Então, a minha boca, ela enchia de água. E aí, eu imaginava assim, meu Deus, como é que eu vou, né? Porque em casa a gente tinha a comida, o básico, né? Naquela época, devido à dificuldade que estávamos vivendo. E aí eu entendi que quando eu vendia as uvas, eu pegava o dinheiro, eu podia comprar um Mendorato. E ali sim a minha consciência de vendas ela foi nascendo de forma muito forte, né? Então eu entendi ali o poder, eu comecei a entender o poder das vendas. Então por isso que falar de vendas para mim e ensinar e direcionar pessoas a vender é algo extraordinário, porque as vendas ela transformou e ela transforma a minha vida todos os dias. Olha, você sabe que eu tenho uma vendedora no meu coração e na minha pensamento. Sempre que eu vou falar de uma vendedora, eu lembro da Roseli. A Roseli da Riviera, não sei se você conhece. Sim, eu cheguei a vender depois, né? A gente está conversando aqui, já para Riviera, para copo de leite, já tive vários clientes aqui em Mojimirim. A Roseli era uma vendedora de sapato, que você chegava na loja e pedia um pé, eu quero aquele modelo. Ela descia com 10, 12, mas não, eu quero... No final das contas, a gente acabava levando 1, 2 modelos. Né? Então, exatamente, são pessoas que gostam de vender, que sentem o prazer de entregar. E eu sempre que eu posso, eu falo da Roseli, porque um dia ainda vou trazer ela para fazer uma palestra aqui, uma palestra prática. Como vender no método Roseli. Mas, Mônica, que hora que aconteceu a virada da chave que você passou de vendedora a treinadora, a formar pessoas? Depois que eu passei por essa fase de vender, né, uvas, chinelos e tudo mais, eu entrei para a indústria da moda. Eu comecei a vender roupas. Né? Eu comecei vendendo R$ 1,99. Olha! Sim, macacõezinhos de R$ 1,99. E ali eu passei 27 anos na indústria da moda. Na indústria? Como vendedora, né? Então, eu trabalhei em grandes empresas, de marcas de renome no mercado, e eu sempre fui vendedora, eu sempre fui representante. Depois eu tive a minha marca, né? Mas o que aconteceu? Eu vi que, como representante, eu tinha um limite para crescer, né? E eu comecei a estudar demais. Eu tive uma questão pessoal na minha vida, né? E ali eu comecei a estudar muito sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, sobre perfil de comportamento. E viajar para mim e atender clientes, apesar de né, eu sou muito grata, sou extremamente grata, porque tudo que eu conquistei através disso. Mas eu, interiormente, comecei a me sentir numa caixa fechada. Olha, por quê? Apesar de estar viajando, estar em vários lugares, se sentiu travada, presa? Por causa do conhecimento que eu fui adquirindo. Entendi, olha. O meu corpo, né, o meu afazer de vender, ele estava ali, né, como se fosse num espaço limitado. Mas a minha mente, as possibilidades que a minha mente foi vendo de crescimento, começou a me dar um incômodo muito grande. E aí eu entendi, né, que um vendedor, ele é muito mais do que um vendedor. Ele é um psicólogo, ele é um entendedor de pessoas. Entendedor de pessoas. Olha que termo bonito. Entendedor de pessoas. Um vendedor, ele tem que ser especialista em pessoas, né? E aí eu comecei a entender que se eu juntasse a prática de mais de 30 anos de vendas ali, né? A gente tem a expressão no chão de fábrica, vivendo, porque eu sei tudo o que um vendedor sente. Eu já passei tudo que um vendedor passa e passo ainda, porque as coisas estão mudando e a gente enfrenta desafios todos os dias, né? Mas eu entendi que se eu unisse toda a prática, mais o conhecimento adquirido, isso iria ser muito potente dentro das empresas. E aí, em 2017, eu comecei a minha transição. Foi muito doloroso, porque eu já estava na zona de conforto, né? Eu entendo tudo de moda. Olha. Eu atendi clientes no estado todinho. Você rodou o estado todo. Rodei o estado todo. Eu falo que eu conheço vicinais, assim, porque eu tive cliente em vários lugares. Aliás, você que está vendo esse podcast, você já foi meu cliente, eu tenho certeza. Olha aí. Né? E
Então, aconteceu isso, né? Eu comecei a ver que isso ia ser muito potente. E em 2017 comecei essa transição. Deu muito medo, foi muito desafiador, porque você sair da zona de conforto, daquilo que você conhece, dá medo, sim, dá frio na barriga. Mas a minha vontade de colocar em prática e ensinar outras pessoas e saber que o que eu sei é o que transforma as empresas e as pessoas, aquilo me deu muito gás. E aí eu comecei, né? O primeiro lugar que eu tive a oportunidade de fazer um treinamento foi na Sônia Calçados. Sônia Calçados, aqui em Mogi? Sim, porque a Sônia, ela foi minha cliente de moda por 15 anos. Olha, então ela conhecia. Sim, e quando eu comecei, eu cheguei na Sônia e na Soraya. Aliás, beijo, eu sou extremamente grata a vocês. Falei que eu iria parar de fazer, né? Que eu iria parar de vender roupa, iria parar com a minha marca. Minha marca já estava em ascensão, né? E aí eu conversei com elas já me conheciam, me conhecem, e elas me deram uma oportunidade que foi uma oportunidade incrível. Elas trouxeram o time todinho de vendedores e eu pude dar o meu primeiro treinamento lá. Olha. E assim, foi muito incrível. E aí, depois eu comecei, né? E aí foi se estendendo o meu trabalho. Então, o meu trabalho foi se estendendo e ele se estende até hoje muito por indicação. E aí eu comecei e nunca mais parei também. Me fala uma coisa, você tem um comentário que você nunca foi uma vendedora CLT. Não. Como que é isso? Eu nunca tive uma carteira assinada. Olha. Eu não sei o que é picar um cartão. Eu não sei o que é você ter férias ali contadinhas. E também não sei o que é você ter um salário fixo. Sempre eu nunca tive ajuda de custo. Sim, porque eu sempre tive a minha empresa. E eu sempre vivi de comissão. Então, eu não sei o que é você ir lá e picar um cartão. Eu não sei. Que interessante. E na minha condição, é assim, né? A vida toda. Vendeu, foi pra luta, tinha condições, né? Tinha grana. Não, se não fosse, não tinha. Então, o meu espírito sempre é um espírito muito de ação. Entendi. E, inclusive, na hora de direcionar e de mentorear as equipes e os vendedores. Então, não tem essa de desculpa, porque é a ação, né? Eu desconheço qualquer parte do processo de vendas que não envolva a ação. É negociação, é prospecção, tudo termina com ação. Tudo com ação. Tudo com ação. Muito bem. Então, olha, só para a gente alinhar. Mônica, quando você entra numa empresa, o qual você vai fazer uma monitoria ou um treinamento, como que se inicia esse processo? Quais que são os passos que você dá nessa empresa? Porque vamos comentar aqui, porque de repente alguma empresa pode precisar do seu trabalho. Sim. Então, conta para a gente como funciona esse processo. Tá. O meu trabalho, ele não é um trabalho que ele é encaixotado. Certo. Tá pronto. Não, eu sempre, quando eu entro dentro de uma empresa para fazer um trabalho, o meu trabalho sempre é um trabalho personalizado. Ou seja, como eu fiz aqui com vocês, primeiro eu vou fazer um diagnóstico, eu vou fazer uma anamnese, porque um vendedor, ele tem que ser como um médico. Ele tem que saber, ele tem que fazer uma anamnese com o cliente dele, tem que perguntar para o cliente dele, para poder trazer as soluções assertivas para os clientes. Né? Então, eu sempre passo um diagnóstico para saber quais são os pontos ali que precisam ser trabalhados, né? Então, aí eu faço todo um projeto, é um projeto personalizado, de acordo com a necessidade do cliente, ou a priori, quando ele quer conhecer o meu trabalho, às vezes não é um trabalho tão extenso assim, e eu também faço questão que não seja, porque eu gosto que a pessoa conheça o meu trabalho um pouco dele primeiro, sabe? Para ver se ela, gostou? Gostou, né, Mônica? Vamos continuar. Né? Então, eu não me preocupo. Então, eu vou entregar o mais urgente que aquela pessoa precisa primeiro, no time. Né, para que aquele time tenha resultado naquela área e aí depois sim a gente possa fazer, né, um trabalho, um projeto ali dentro do comercial. Olha que bacana. E o seu foco quase sempre é dentro do comercial ou você trabalha nas outras áreas nas empresas? O meu foco é o comercial, então eu trabalho vendedores e também trabalho líderes comerciais, gestores comerciais. Né? Eu não fazia isso, mas o que eu entendi? Quando eu comecei a dar treinamento,
No início, eu sou uma pessoa muito observadora e eu sou obcecada por resultados, sabe, Nelson? Se eu entrar dentro de um lugar para fazer um trabalho, eu gosto de ver aquelas pessoas, aquela equipe tendo resultado. Então, os meus primeiros trabalhos, eu não tive muito resultado. E aí eu comecei a observar. Eu comecei a observar que uma equipe sem uma liderança é uma equipe perdida. Olha, que informação interessante. Sim, é uma equipe, é como um GPS sem GPS. Quando não tem um líder, não sabe para onde vai. Exatamente, porque o vendedor ele não tem informação, né? O vendedor ele não tem um processo ali para seguir e muitas vezes não. E quem dita isso é o líder, né? Ou o gestor, ou o dono da empresa, se ainda tem um ou dois vendedores. Então, eu vi essa necessidade. Pode ser o presidente também? Oi? Pode ser o presidente? Com certeza. E aí eu tenho um curso que ele é para líderes comerciais, que ele é bem assim ao ponto, são 7 encontros, eu trabalho ali, ele é bem pontuado, assim, porque ele foi feito em cima das necessidades que eu vi ali, sabe, na verdade, nua e crua. Então, não tem assim, eu li um livro e vim aqui fazer. Não, eu fui anotando pontos, eu fui anotando os gaps ali dentro e fui montando conteúdo para isso. Olha. Sim. Então, você faz, realmente é personalizado, ponto a ponto, empresa a empresa, e entrega aquilo que realmente a empresa precisa e faz as cobranças no final dos resultados, é isso? Exatamente, né? Porque tem modalidades, né? Eu tenho modalidade que é mentoria, treinamento e palestra. Me fala a diferença dessas 3. Tá. A mentoria, ela é quando você vai direcionar, né, aquelas pessoas. Você usa a sua experiência para poder direcionar aquelas pessoas, para poder dar informações, para que o caminho dela se torne mais rápido. É como se fosse assim, eu sou uma mentora que vou ensinar, por exemplo, prospecção de clientes. Sim. Então, eu vou dar ali já para ele o que é mais simples, o que é mais facilitado para prospectar clientes. Então, a mentoria, podemos dizer que é o caminho, é o feijão com arroz. Eu já entrego praticamente o caminho pronto para aquele profissional se consiga se realizar, ter um resultado positivo. Sim, é como se você desse um caminho para ele que você já percorreu. Já percorreu. Isso. Ensina o caminho a ser percorrido. Isso, e ali a gente conversa juntos, né? Entendi. Tem ali, tipo, eu vou impor alguma coisa, não. Eu uso a experiência que tenho, né? E ajudo no direcionamento. Um treinamento quando eu venho, passo informações. Vamos usar o exemplo da prospecção. Eu venho e digo o que é uma prospecção, como fazer uma prospecção, de uma forma informativa mesmo, sabe? E também aplicada em ação. Mas não é tão perto. Vamos colocar assim que mentor são os discípulos lá que andavam com Jesus. Com Jesus. Tá? Entendi. E a palestra, que é... Então, peraí, só fechando aqui, né? Nós temos mentoria, onde eu mostro os caminhos. Sim. Né? O treinamento já é uma construção de conhecimento. Isso, né? Exato. Então, você vai passando a informação e a pessoa vai construindo o seu conhecimento. Sim. E, com isso, ela vai se transformando. Né? É um processo cultural. E nós temos a palestra. Como que é a palestra? A palestra sou suspeita, eu amo palestra. A palestra é ali onde você vai passar uma mensagem. Um palestrante é um mensageiro. Um mensageiro, olha que bonito. Sim, é onde a gente vai passar ali uma mensagem segundo o tema. E eu uso sempre nas minhas palestras da aplicação no final. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver uma palestra minha um dia, vai ser breve, né? Não tem uma data ainda, né? Oi? Pode falar? Pode falar, por favor, vamos falar a data. Dia 31 de julho, eu estarei aqui com uma palestra que chama-se Vendas e IA, a Era da Conexão Inteligente. Olha, Vendas e IA, a Era da Conexão Inteligente. Bonito, hein? Olha, eu acho que eu vou assistir essa palestra. Está convocado, né? Bem, então, para a gente fechar, a palestra é uma mensagem, o passar uma mensagem de algo que pode se transformar depois num treinamento e que pode se transformar numa mentoria. Isso, e particularmente nas minhas palestras,
tem aquela parte, né, de motivacional também, mas eu sempre termino com um plano de ação. Um plano de ação. Porque eu não gosto de palestra que... Eu falo que eu gosto muito de usar metáforas, tá? Eu não gosto de palestra que é um bronzeado, sabe? Quando a gente bronzeia, Sei. logo passa. Gostei disso. Né? Então, eu gosto que ela fique perene, sabe? Que seja uma palestra que ela fique ali, que ela dê frutos, que ela não seja só um bronzeado, que passe rápido. Sabe aqueles 2, 3 dias que você fica ali motivado e tudo mais, depois passa? Não. Então, sempre tem um plano de ação no final. Olha que bacana, gostei disso. Sim. Tá? Então, nós temos dia 18... 31 de julho. Dia 31 de julho, perdão. Dia 31 de julho. Nós temos dia 31 de julho a palestra... Vendas e IA. A Era da Conexão Inteligente. Gente, olha, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Essa palestra ela vai ser limitada, tá? O associado tem que correr para fazer a inscrição. Então, assim que abrir a inscrição, faça, porque eu acredito que vai ser muito concorrido esse seu tema dessa vez. E depois nós vamos ter outros, com certeza. Sim. Mas é muito importante participar disso, porque é novidade. Extremamente importante. Se você não se inteirar desse assunto agora, você não sobrevive no mercado amanhã. Puxa, Sim. que sério? Sim. Olha. Sim, nós não podemos continuar vendendo do mesmo jeito que estamos aí vendendo até hoje. As ferramentas que nos trouxeram nas vendas até aqui não são as mesmas que vão levar a gente lá para um objetivo maior. E ainda mais na era da inteligência artificial. Nossa, olha. Sim. Então, vai ser uma mudança de paradigma, é isso? Exatamente. Essa é a palavra, uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Puxa, estou cada dia mais impressionado com o seu trabalho, Mônica. Que é Mônica Carnaval. Carnaval, não tem nada de carnaval, ela não gosta de festa de carnaval, não sei, né? Não gosto mesmo, gente. Ô, Mônica, eu gostaria que você deixasse uma mensagem como palestrante, uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. A mensagem que eu tenho para você que está vendo é que você não sobrevive sem o seu coração, né? Assim como a sua empresa não sobrevive sem vendas. Então, vendas é o coração da tua empresa. Então, zele pelo coração da tua empresa, porque ela é a parte mais importante. Então, se você não está contente com os seus resultados, procure conhecimento. Se a sua equipe de vendas está deixando a desejar, procure treinamento. Afinal de contas, ninguém pode ser cobrado por aquilo que não sabe. Então, treine a sua equipe, seja um líder que inspira, não seja um líder que cobre aquilo que você não faz. E zele muito pelas vendas. Vendas é o que vai te levar para a prosperidade, é o que vai fazer você conquistar aquilo que você tanto deseja, e é o que vai te posicionar no mercado. Se você pensar em empresas que são posicionadas no mercado, são as empresas que mais vendem. Muito obrigado. Bem, hoje eu recebi aqui a Mônica Carnaval, que ela é filha da dona Claudete. Nós deixamos um abraço para a dona Claudete aqui. Beijo, mãe. É uma costureira de mão cheia. Sim. Que vai estar conosco em breve, dando uma bela palestra, transmitindo uma maravilhosa mensagem. Então, contamos com vocês nessa apresentação. E, assim pode, volta em breve.